Olá a todos, eu me chamo Natália, sou estudante do curso de Física aqui da UF, né? E hoje eu vim mostrar para vocês, apresentar um trabalho, um projeto de extensão, coordenado pela professora Maria de Nazaré, né? Ela também está nos orientando, no qual é esse projeto? O nosso projeto é um projeto de investigação, no qual a gente vai escolher um tema relacionado à física que a gente está cursando, está pagando esse período. No meu caso, é a Física 3. E o meu tema escolhido, né, foi sobre a formação de raios e trovões, no qual a gente vai, através de pesquisa, demonstrar. Mas, como objetivo, né, experimental, eu vim até o espaço interativo, né, para tentar demonstrar esse experimento para vocês, né, através do gerador. E com isso, eu convidei o Geofran, né, o Geofran vai se apresentar um pouco, né, como é que funciona esse espaço, o que esse gerador basicamente é, vai estar funcionando. Bom, meu nome é Gianfran Tobias, eu sou aluno da graduação de Física aqui da Universidade Federal e eu vou explicar agora para vocês como é que funciona essa máquina, o que é que tem de interessante nessa máquina, por que que a física dessa máquina é algo assim surpreendente e explicar também um pouco para vocês como que essa máquina se aplica no nosso dia a dia também, como por exemplo na formação dos raios, na descarga elétrica e como que a gente conduz energia através do ar. Assim, a gente sabe que o ar não conduz energia, não na sua grande maioria, mas se tiver um DDP muito grande, por exemplo, ele vai romper a rigidez elétrica do ar. Então tudo isso a gente vai aprender aqui no espaço interativo da física para explicar para vocês esse experimento. O nome desse experimento é gerador de Wistchester. E como é que ele funciona, para que ele serve? Bom, nesse vídeo que a gente está explicando, a gente vai abordar alguns temas correlacionados à física, certo? Essa daqui é uma máquina geradora de raios, e ela gera raios a partir da indução e do contato das partes metálicas que tem entre elas, certo? A indução entre essas placas, como é que se dá? Vocês conseguem ver no vídeo, estou aproximando agora no vídeo, vocês conseguem ver que essas placas elas estão num tamanho exatamente igual entre elas, certo? Tanto é que agora dá para ver que só tem uma única fileira de placas, certo? Só que aqui eu tenho um movimento é, diferente, ou seja, enquanto um disco gira para um lado, o outro disco gira para o outro lado, no sentido oposto. E no outro disco eu também tenho placas de cobre. Toda essa parte metálica que vocês estão vendo é feito de cobre, certo? E nesse outro disco também eu tenho placas de cobre. No momento que essa placa de cobre ela passa atrás da outra placa de cobre, no sentido oposto, ela vai gerar o quê? Vai gerar uma indução elétrica, certo? E como é que isso daqui se dá? Como é que ele vai gerar, de fato, o raio para a gente ver o raio aqui acontecendo? Com essa máquina eu consigo fazer essa movimentação, consigo separar os terminais, que é onde sai a descarga elétrica, certo? Vocês conseguem ver, né, que está na distância exatamente igual, como eu tinha explicado anteriormente. Por eles estarem numa distância exatamente iguais entre si, no momento que eu girar a manivela, uma parte das placas irão girar para o lado direito, enquanto as outras placas irão girar para o sentido oposto, para o lado esquerdo. No momento que eu tenho essa movimentação, eu tenho uma indução no campo entre elas. E é importante isso acontecer porque é dessa forma que é gerada a energia, é gerada os raios, certo? E outra coisa, eu não posso ter nada aqui no meio delas. Tanto é que esse material aqui é um material de acrílico. Eu não posso ter um papel, eu não posso ter um papelão, eu não posso ter nada entre esses dois materiais, certo? Só apenas as placas. No momento que eu girar a manivela, o que é que vai acontecer? As placas irão girar para um lado e para o outro, ocasionando essa indução. Só que vocês conseguem observar, na imagem aqui, vocês conseguem observar que esses fios, eu tenho fios de cobre aqui, eu tenho essa haste e eu tenho essa outra haste desse outro lado, certo? Também com fios de cobre. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que essa placa vai atritar com esses fios de cobre. No momento que ela atrita, presta atenção, no momento que ela atrita, exatamente essa placa está conectada nessa outra placa aqui de baixo. Mas por que ela fica conectada nessa outra placa aqui de baixo? Porque eu tenho essa haste metálica, né, que é de cobre. No momento que ela atrita aqui, a energia que está acumulada nela vem para a haste. Essa haste, por sua vez, manda energia
para esse outro lado e esse outro lado manda energia para essa haste, certo? Para essa parte. Ou seja, no momento que eu giro, essas duas placas, elas se tornam uma só. Só que uma está de um lado e a outra está do outro lado. Por isso que eu tenho que todas as placas estejam alinhadas em uma distância exatamente iguais entre si. Por quê? Porque no momento que eu girar, as duas têm que passar ao mesmo tempo nos fios de cobre. E do outro lado também tenho isso. Só que tem como ver por aí que elas estão no sentido oposto, fazendo uma cruz. Certo? Ó, aqui eu tenho uma barra e do outro lado eu tenho outra barra. Só que ela está no sentido de cruz. Mas por que está no sentido de cruz? Bom, como eu havia explicado anteriormente, aqui é uma máquina de indução num sentido inverso, ou seja, enquanto uma placa vai girar para um lado, a outra placa vai girar para o sentido oposto. E, por conta disso, eu preciso ter esses fios no sentido oposto, justamente para gerar, certo? Beleza, depois que eu gerei, depois que eu tive uma diferença no campo de indução e no sentido da corrente de indução, as placas elas estão carregadas e estão trocando essa energia entre elas, certo? Mas como é que eu pego essa energia delas e levo de fato até o eletrodo para eu ver o raio? Eu tenho esses pentes, certo? Tem uma coisa chamada na física que é o poder das pontas. Quando eu coloco energia em alguma coisa, essa energia ela vai querer se acumular em alguma ponta específica. No caso aqui eu tenho várias pontas, certo? E essas pontas elas estão viradas no sentido das placas. Ou seja, no momento que a placa carregada passa por essa ponta vai absorver, certo? A energia que está acumulada na placa. No momento que ela absorve, ela vai acumular nessa parte inferior aqui de baixo e aqui de baixo, que são chamados de capacitores. Nessa máquina, que é o gerador de Weis-Schuster, ela tem dois capacitores. Um que vai acumular as cargas positivas e o outro que vai acumular as cargas negativas, certo? No momento que eu tenho esses capacitores acumulados e carregados, o suficiente para romper a rigidez elétrica do ar, que está em torno entre 9 a 12 mil volts por centímetro, ou seja, eu vou pressar no mínimo entre 9 a 12 mil volts a cada centímetro de distância entre os eletrodos para eu ter uma descarga elétrica. Exemplo disso, vou baixar aqui agora os eletrodos, certo? Ó, baixei os eletrodos. Aqui ele está numa distância aproximada de uns 2 centímetros. Uns 2 centímetros. Essa distância eu vou pressar de no mínimo entre 18 e 24 mil volts. Eu vou pressar dessa distância mínima, esse diferencial de potencial mínimo para romper a rigidez elétrica do ar. Porque o ar ele não é condutor de energia, a não ser que eu tenha uma quantidade alta de tensão, certo? Eu vou começar aqui a girar e eu vou depois explicar posteriormente uma coisa que a gente consegue configurar nessa máquina. Eu não diria configurar, eu diria mudar o sentido da corrente, certo? Eu vou girar a manivela no sentido da direita. Ou seja, no momento que eu giro a manivela no sentido da direita, a corrente ela vai querer ir em um sentido, certo? No momento que ela vai no sentido, ela vai para frente. E se eu girar a manivela para a esquerda, o que é que acontece? Eu vou começar girando a manivela para a esquerda. Estou girando para a esquerda. Não está acontecendo absolutamente nada. Por quê? Tem até esse pequeno som. Vou colocar o microfone aqui perto. Esse som significa o quê? Significa que as placas elas estão gerando, certo? Só que elas não estão transmitindo essa energia. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que ele não transmite essa energia. Agora eu vou girar no sentido da corrente, no sentido da direita, certo? No momento que eu giro no sentido da direita, o som até parou, e ela começa a carregar os capacitores. Depois que o capacitor está carregado, eu consigo ver ele rompendo a rigidez elétrica. E se eu aumentar a movimentação da manivela, vai aumentar a frequência. Por quê? Porque ele está gerando mais energia, obviamente. Agora, se eu aumentar essa distância entre os eletrodos, para eu ter o rompimento da rigidez elétrica, eu vou ter que girar muito mais a manivela para poder eu ter, né, o raio. Até porque eu vou precisar de uma energia superior para romper uma quantidade maior de tamanho, certo? Agora eu vou girar para a gente ver um efeito bem interessante dele. Vamos lá.
Aqui no caso, ele está em torno de uns 8 a 9 centímetros. Nessa distância, eu vou precisar de no mínimo 80 mil volts, ou seja, essa máquina está gerando isso para mim. Nossa, mas por que eu sei disso? Por conta da rigidez elétrica do ar. Que para eu romper, eu preciso de uma quantidade mínima de energia a cada centímetro. Certo? Ó, vou girar mais. E vocês podem notar aqui que os eletrodos eles estão nessa distância e o raio, ele acontece o raio para, mas por quê? Porque essa energia não é uma energia que está sendo gerada constantemente, não é como se fosse um transformador, então uma bobina que vai gerar sempre a mesma energia. Aqui ele gerou e o capacitor ele tem justamente essa função, ele vai descarregar a energia de uma vez e depois vai continuar carregando. Ele carrega, carrega, carrega. Ficou carregado? Descarrega. Aí depois ele vai continuar carregando. Então, se eu diminuir essa distância, eu vou ter uma frequência maior, como a gente tinha visto anteriormente. Certo? Agora, eu vou inverter o sentido da corrente. Eu falei para vocês anteriormente que se eu girasse para a esquerda, ele não ia funcionar, certo? Estou girando para a esquerda, não está funcionando, não vai funcionar. Por quê? Eu não falei para vocês que aqui tem um sentido certo? Que eu tenho um sentido certo para essas pás andarem, certo? Levantar aqui, certo? Por eu ter esse sentido certo, ele só vai funcionar, a máquina só vai funcionar se eu girar a manivela para o lado direito, certo? Mas por quê? Porque eu tenho essas hastes. Eu tenho essa haste aqui e eu tenho essa haste aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou inverter o sentido da haste. Ou seja, se essa haste antes estava nesse sentido, ela vai ficar agora assim, certo? E a haste que está do lado oposto, que antes estava no mesmo sentido dessa, eu vou colocar no sentido oposto. Ou seja, eu vou basicamente inverter o sentido da corrente. Se eu inverter o sentido da corrente, o que é que tem que acontecer? Na teoria, eu tenho que inverter o sentido da alavanca. Ou seja, a minha alavanca, em vez de eu girar para a direita, eu vou ter que girar ela para a esquerda para poder ela percorrer todo o circuito elétrico do equipamento e eu conseguir ver a descarga elétrica, certo? Eu vou girar agora para a direita e não é para ter descarga elétrica, certo? Estou girando agora para a direita. Não tem descarga elétrica. Estou girando nesse sentido. Direita. Agora eu vou parar a máquina e vou girar no sentido da esquerda. Girando no sentido da esquerda, eu tenho uma descarga elétrica. Ou seja, eu consigo basicamente configurar a máquina do jeito que eu quiser. No caso, essa máquina, ela chegou aqui para a gente do espaço interativo, ela chegou montada, pré-montada. A gente teve que terminar de montar ela. Só que aí eu estou particularmente desenvolvendo um protótipo pessoal meu para uma iniciação científica que eu estou participando, onde eu estou desenvolvendo uma máquina dessa. Por isso que eu fui convidado a explicar ela aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado.